E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, com muita alegria que estamos aqui novamente, a fim de meditarmos, estudarmos essa obra Nosso Lar, que tanto nos fala, como é a nos abrir o raciocínio para a vida espiritual, ditada pelo Espírito André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes, é um prazer podermos novamente juntos estudar essa obra maravilhosa que tanto nos ensina sobre o melhor comportamento que a gente possa ter aqui enquanto encarnados para melhorar a nossa condição ao desencarnarmos. Nós, no programa passado, terminamos o capítulo 6 e vamos fazer um pequeno resumo do que a gente viu, que o capítulo 6, o título era Precioso Aviso. O André Luiz se encontrava na enfermaria, como vai continuar ainda no capítulo 7. Ele se encontrava na enfermaria, numa das enfermarias da colônia Nosso Lar, e ele recebeu a visita de Clarencio, do ministro Clarencio e do enfermeiro Lísias. E nessa conversa, ele foi alertado sobre um tipo de comportamento que ele estava tendo de lamentação. E aí o Clarencio explica para ele que a lamentação excessiva é um vício, chega a ser até uma doença do nosso psiquismo. E quando a gente fica se lamentando muito, a gente pode resvalar pelo terreno da ingratidão, pelo terreno da revolta. Ele estava com saudade do lar. O ministro Clarencio explica para ele que a saudade é um sentimento justo. O problema é o desequilíbrio nesse sentimento, que era o que o André Luiz já estava começando a entrar. E o ministro também, no capítulo 6, explicou para ele a questão da dor, porque ele estava sofrendo. Para ele, aquela ausência do lar, a saudade imensa que ele sentia, né? A gente lembra que ele ficou alguns anos no umbral. Essa saudade estava doendo nele, mas ele estava entrando por um caminho muito perigoso, que é o caminho da lamentação e da queixa. E aí o ministro Clarencio vai explicar para ele que a dor, ela tem que ser encarada por todos nós, encarnados e desencarnados, como um fenômeno inerente à nossa condição evolutiva de espíritos inferiores. A Terra é considerada um planeta de provas e expiações. Existem dores que todos vamos sofrer aqui na Terra e independe da nossa vontade. Uma dor muito grande é a questão, a gente comentou na semana passada, a perda de entes queridos, a perda da saúde física, porque são fenômenos naturais. O Marco lembrou da dor do parto. É uma coisa natural aqui na Terra, no nosso planeta. O parto normal, ele é acompanhado de muita dor física, mas não deixa de ser dor. Então, nós temos processos aqui na Terra que são dores que nós não podemos evitar. A gente comentou também da questão da diferença entre a dor e o sofrimento. O sofrimento, a gente lembrando, que é aquele acréscimo que a gente dá para as nossas dores. É o cultivo exagerado da vitimização. Aí a gente acaba entrando pelo sofrimento, que é algo muito perigoso da gente cultivar na nossa existência. Então, praticamente, o capítulo 6 nos falava sobre isso. E a gente vai entendendo que
o desenvolvimento da nossa confiança em Deus vai nos ajudar muito a superar as nossas dores. Uma coisa também importante que a gente colocou na semana passada, no estudo desse capítulo, é o que o Clarencio diz para o André Luiz na questão de como a gente vai se comportar perante a dor. As almas fracas, elas se deitam, palavras de Clarencio, né? Elas se deitam para se queixarem aos que passam. E as almas fortes, elas recebem a dor como um serviço que vai prepará-las para o caminho da perfeição. Então, esse é um resumo, bem resumido, do capítulo 6 que a gente terminou. Hoje nós vamos entrar no capítulo 7. Nós já estamos caminhando, né? Graças a Deus. Capítulo 7, as explicações de Lísias. Lembrando que Lísias é aquele enfermeiro que é ao mesmo tempo assistente social, psicólogo, que vai se tornar um grande amigo de André Luiz, que ao nosso ver já era, isso aí é uma opinião particular, não está no livro, mas nas entrelinhas dá para perceber que o Lísias não é alguém que está conhecendo pela primeira vez o André Luiz. Como o acaso não existe, por que será essa afeição tão gratuita assim, entre aspas, entre o Lísias e o André Luiz, não é? Então, esse laço de simpatia, como dizem os espíritos no livro dos espíritos, os laços de simpatia e antipatia, quando eles nascem repentinamente, é sinal de um convívio antigo já com a pessoa. Se elas nos são simpáticas, né, o laço é de carinho, de afeto. Se houve alguma problemática em outras vidas, aí aquela primeira sensação é de antipatia. Como o Lísias e o André Luiz, o primeiro contato deles já se firmou um elo de simpatia, provavelmente, minha opinião particular, um conhecimento antigo, bem cultivado. E em outras obras, o André Luiz vai relatar, quando ele encontra alguém, ele fala assim, da onde eu conheço esses olhos, da onde eu conheço... Ele não vai botar isso à toa, né? Ele não vai botar isso só para dizer que pensou assim, não. Tudo que está relatado, aliás, um parêntese, né? Tudo que está relatado na obra, nas obras de André Luiz, foi supervisionado por espíritos superiores, né? Que tem o aval de Nosso Senhor Jesus. Então, tudo que está na obra é para ser estudado. Por isso que nós não lemos o capítulo todo, ou metade do capítulo. Paramos quase que linha por linha, quase que parágrafo por parágrafo, pelo menos. Porque em cada linha dessa tem o ensinamento moral. Não é só o ler por ler, o que aconteceu com o André Luiz, o que vai acontecer com ele. Claro que a gente gosta de saber o que vai acontecer, o que aconteceu, mas está tudo inserido, em tudo está inserida a questão moral, né? Por isso que a gente tem que estudar e meditar. Nada está aqui por acaso, ou escreveu por escrever, né? Assim como, por exemplo, os romances de Emmanuel. Não é o que está só o que vai acontecer ali, é tudo que está, como é que vai encerrar o romance, como é que vai ser o final da história, não. Cada palavra, cada frase ali tem inserido um cunho moral. Tá? Então vamos começar a ler o primeiro parágrafo do capítulo 7. Repetiram-se as visitas periódicas de Clarencio e a atenção diária de Lísias. Então a gente vê que o ministro Clarencio continuou fazendo as visitas ao André Luiz periodicamente, não era todo dia, mas o Lísias, ele todos os dias ele comparecia para dar uma atenção e para saber da recuperação do André Luiz. E aqui a gente entende que a preocupação maior é com o restabelecimento do equilíbrio espiritual, emocional, sentimental, porque o corpo, já sabemos que ele só reflete o que vai dentro de nós. E a gente observa aqui que ele fala
repetiram-se visitas periódicas, né? Então o Clarencio ia lá periodicamente, não esquecendo que o Clarencio é um ministro e tem muito trabalho, muitos afazeres, mas as visitas periódicas repetidas, tanto ele quanto o Lises, que nós já vimos antes. Como a Teresa colocou, ele é enfermeiro, visitador, como se fosse o nosso agente de saúde, psicólogo, e com toda aquela paciência que teve com o André Luiz, tem com os outros que estão lá na colônia em situações iguais ou piores que o André Luiz, ainda desequilibrados, né? Então, esse exercício de paciência que esse e outros espíritos fazem numa colônia que ainda está ligada ao umbral, na periferia do umbral, que é o nosso lar. Então, para nós termos uma ideia de como nós ainda, enquanto ainda encarnados, inferiores, temos que nos trabalhar interiormente dentro de nós para nos melhorarmos, né? Porque a paciência desse enfermeiro, periodicamente, e a atenção diária de Lises. Então, todo dia o Lises ia lá. Todo dia. E aí o André Luiz melhorando, é claro, a atitude dele melhorando, as reclamações deviam estar diminuindo, depois daquilo que nós lemos no capítulo anterior, que o Clarencio falou com ele, né? As queixas deviam já estar cessando, ele já focado no trabalho que tem a fazer. Aí o paciente, mas não é em todo paciente é assim. O André Luiz está aqui para nós como exemplo. Exemplo positivo. Positivo. À medida que procurava habituar-me aos deveres novos, sensações de desafogo me aliviavam o coração. Diminuíram as dores e os impedimentos de locomoção fácil. E aí a gente vai lembrar quais seriam esses deveres novos. Os deveres novos eram as orientações que o Clarencio deu a ele. Falar menos de si mesmo, queixar-se menos, lamentar-se nunca, que ele pensasse na família, lembrando que todo mundo é filho de Deus, que ele encarasse a dor da saudade como uma lição, como algo que o iria ajudar, uma tarefa nova, que iria ajudar ele a melhorar a condição evolutiva dele, e ele mesmo vai falar que como ele começou a ter esse hábito, né, a cultivar esse novo comportamento, aliviou o coração dele. Porque todos nós temos deveres, não é verdade? Temos direitos, a gente só quer se lembrar dos direitos, mas esquece dos deveres. E toda vez que a gente cumpre os nossos deveres, sejam eles dever de pai, dever de mãe, dever de filho, dever de filha, dever de patrão, dever de empregado, dever de professor. Então, todos nós temos deveres profissionais, deveres como cidadãos. Toda vez que a gente cumpre com os nossos deveres, a nossa consciência fica tranquila. E a gente deixa de ficar tão insatisfeito com a vida por conta da consciência estar tranquila. Então ele, com esses deveres novos que o Clarencio orientou a ele a seguir, e ele seguindo essas orientações, ele fica mais aliviado. Porque quando nós não cumprimos os nossos deveres, a nossa consciência fica pesada, a gente fica aflito e sobrecarregado. Essa semana que passou na nossa casa espírita, nós estávamos estudando justamente sobre o dever, que é o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, é uma mensagem de Lázaro no capítulo 7. E a gente estava comentando, justamente dando o exemplo do que é você não ter a consciência tranquila, um caso que está no livro, Os Mensageiros. O caso de um médico que ele tem uma conduta enquanto médico profissional muito equivocada, porque ele, ao invés de pensar no paciente, ele só pensava, na época, no dinheiro. Enquanto encarnado, ele começou a dar muito mais valor ao dinheiro do que ao paciente
porque ele era médico cirurgião. E ele, segundo os espíritos, segundo o André Luiz, que é o André Luiz que narra essa história, muitas pessoas não morreram por conta da intervenção dos bons espíritos, porque não estava na hora delas desencarnarem. E o André Luiz comenta isso, que quando ele desencarnou, alguma das pessoas que morreram porque estavam na hora de desencarnar, elas se colaram nele, nesse médico, e começaram a obsediá-lo. Alguns, a espiritualidade superior conseguiu até que compreendessem que ele não era culpado pela morte, ele era culpado pela negligência que ele agia enquanto médico. Mas 2 não desistiram da perseguição. E por que isso aconteceu? O André Luiz explica como ele tinha consciência culpada de não ter cumprido o seu dever de médico. Ele abriu uma brecha imensa para que os espíritos obsessores atuassem na perseguição, atuassem para maltratá-lo. É a diferença que nós falamos vez por outra aqui no programa, na questão da consciência culpada e da falta do dever, como a Teresa está colocando, a diferença entre Judas e Pedro. Os dois erraram, os dois traíram Jesus, não é? Porque Judas é famoso pela sua traição, mas Pedro também o fez porque negou o amigo 3 vezes. E aí, só que Judas, o que a Teresa colocou agora, o comportamento dele depois, ele reconheceu o erro, mas ele desistiu da regeneração. Ele desistiu de se melhorar, de se regenerar. Ele desanimou, ele abriu brecha, como a Teresa colocou, para espíritos obsessores e queriam o mal dele, ou se suicidar. E Pedro não. Pedro se levantou e foi para frente, né? E foi a pedra angular da igreja. Então essa é a diferença, como a Teresa está colocando. Os problemas vão surgir, os momentos de decisão vão surgir, para nós cumprirmos os nossos deveres ou não. Mas cabe a nós fazermos a decisão certa. E se não o fizermos, reconhecermos que não o fizemos e partirmos para frente. Porque o livro da vida, ele cada dia uma página em branco, né? O Chico gostava de falar isso, né? O de ontem acabou, passou. Agora daqui para frente, não dá para pagar uma borracha no que a gente fez, mas dá para fazer melhor. Sim, então esse novo comportamento dele, seguindo as orientações do Clarencio, começaram a aliviar as dores, ele começou já a andar melhor, porque ele estava, né, como ele coloca aqui, ele se habituou aos deveres novos. E somos nós. Todas as vezes que a gente seguir aqueles deveres que nos são impostos, né, pela lei da vida, pela lei de sociedade e pela lei de Deus, quando a gente consegue cumprir esses deveres e cada um em particular sabe qual é o seu dever, a vida fica um pouco mais leve. A vida, o nosso coração fica um pouco mais tranquilo, porque é tão bom quando alguém nos acusa, né? É bom no sentido, não quando alguém nos acusa, mas quando a gente sabe que a gente é inocente. É tão bom, porque a nossa consciência, ela nos tranquiliza. Ela nos diz, você fez o certo, deixa que falem. O Chico Xavier, alguns dos seus biógrafos, sempre disseram que o Chico comentava, para ninguém ficar chateado quando as pessoas o caluniassem, porque ele sabia que ao desencarnar não seria ele que teria que baixar os olhos, baixar as vistas, e sim aqueles que erraram. E por quê? Porque Chico Xavier tinha sua consciência tranquila do dever bem cumprido. Então, que nós possamos, como nos orientava Santo Agostinho, fazer uma autoanálise no caso de como nós estamos cumprindo os nossos deveres, os profissionais, os sociais, enquanto cidadão, os familiares. Não é muito fácil, não é? Porque o dever
o dever, na realidade, ele está em oposição ao prazer. O que a gente gosta, a gente faz com prazer. Mas os deveres, por enquanto, são aquelas obrigações que a gente ainda não gosta de realizar. Porque em o tudo, dever, hein, gente? Isso em tudo. Em tudo, sim. Porque o dever, na realidade, como diz Lázaro, só você sabe se você está conseguindo cumprir ou não. Isso. É uma questão, ninguém vê isso. Ninguém, não adianta você, quando a gente cumpre os nossos deveres, ninguém vai nos aplaudir. Só a nossa consciência, que é, na realidade, o aplauso mais necessário e mais importante. Tereza, o dever fica oposto do prazer na nossa condição evolutiva, né? Na nossa condição. Os espíritos já mais esclarecidos, adiantados, eles já, o prazer, o dever deles é o prazer deles, né? Sim. Não é? Eles se sentem... Isso, se sentem bem. Jesus, né? Eu vim para cumprir a vontade do Pai. Isso, é o mestre. No livro, a gente tem bem isso, assim, explícito, o exemplo, no livro Renúncia, quando a personagem Alcione, ela mora na constelação de Sírius, estuda música, né? Isso. Né, e tal. Então, 3 sóis, imagina. Nossa, um sol já é bonito, imagina 3. E ela vem à Terra em missão, ela pede aos superiores dela para vir em missão. E aí, quando ela é autorizada a vir, e aí o mentor fala, mas você está ciente dos sacrifícios pelos quais vai passar? Não é? Ela estou, sim. Então, ela vem, quando ela vem, um dos companheiros dela lá fala assim, quem é aquela luz que vai para as faixas negras? Aí o mentor fala, é Alcione, mais um mandato de amor, né? Mais uma missão de amor. Então, ela sabe que vai passar, que vai sofrer, né? Mas é o dever que é misturado com prazer, porque quando o espírito já superior ele toma a decisão, é o desejo, é o mesmo desejo que Jesus quer que ele faça, é o mesmo de Jesus, que não é o nosso caso ainda, né? Nosso ainda realmente, geralmente é o oposto do que Jesus quer, a gente faz o contrário, mas estamos caminhando, o importante é a gente não desistir, conforme a Tereza falou, esse médico dos mensageiros foi um bom exemplo, que ele com certeza vai pensar diferente, né? Os mensageiros têm o início deles são os médios falidos, né? Só que eles cumpriram os seus deveres enquanto médios. Quer dizer, está dizendo para a gente, olha, você também, né? São médios, muitos médios de tarefa, né? Porque médios somos todos nós no sentido de que todos recebemos a influência dos espíritos, mas são médios de tarefa que tinham a mediunidade como tarefa realmente e não cumpriram. Então, como todos nós, né? Geralmente a gente não cumpre, só a gente faz uma autoanálise que a maioria de nós não está cumprindo. Os próprios deveres, porque eles ainda dão trabalho, a gente não está realmente... Não dá o prazer. Não dá o prazer que nós estamos acostumados. E que prazer é esse? Eu em primeiro, eu em segundo, eu em terceiro, e eu. Depois, depois você, se você fizer o que eu quero. É isso, depois você, se você fizer o que dá no mesmo, né? É, isso mesmo. Então vamos terminar aqui o programa de hoje, lembrando que todos nós devemos meditar quais os deveres que nós temos enquanto cidadãos, enquanto família, enquanto espíritas, religiosos, que Deus possa nos ajudar a cumprir a cada dia o nosso dever. Deus esteja com todos. Muito obrigado pela audiência, pela atenção e que Jesus continue sendo a nossa meta. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio.